Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Apsi, um podcast em que não vamos te dar dicas do que fazer e ainda juntas vamos rir do que não fizemos. Vem com a gente. Eu sou Diana Ribeiro. E eu sou Karen Akinaga e hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre todo o início do ano, né? Eu acho que é o terror de todas as pessoas quando a gente começa o ano novo, né? Quando a gente tem os 365 dias no dia primeiro, o que serão esses 360? É muito tempo para poder planejar, né? Mas ao mesmo tempo aquela sensação de como é que vai ser esse ano? E aí, como é que é para você, Diana? Como é que é esse ano novo, né? Para a gente que está na Europa? Conta um pouquinho pra Olha, gente. eu vou te dizer que foi um processo também, uma das etapas de adaptação, até porque no Brasil a gente cresce e vivencia que o ano começa depois do carnaval. Tanto no Verdade. feriado de verão, porque é conjunto, né? O feriado escolar, o feriado de fim de ano, das festas de fim de ano, né? As datas festivas. Então, acho que o nosso corpo, a nossa mente, ela se prepara para esse fim de ciclo ao longo de dezembro. Acho muito pouco provável a gente, por exemplo, em dezembro, quando vive a realidade brasileira, começar um curso novo, começar um projeto novo, a não ser que a realidade se imponha para que isso aconteça, mas de forma planejada, a gente sempre usa a frase: vou deixar para o ano que vem, o ano já está acabando mesmo. E a gente percebe que quando sai do Brasil, né, que essa pausa ela não acontece. Né? A gente tem algum, chamam de feriado de inverno, principalmente para período escolar, que é um período de 12, 15 dias no máximo, e especificamente para crianças, né, às vezes vão para casa com dever de casa, passar Natal e Ano Novo para fazer dever de casa, e sente um pouco desse contraste, às vezes não nomeia muito, mas essa necessidade da pausa, de fechar o ciclo, né, Karen? E aí quando a gente fala de fechar o ciclo, né, daquela bugada interna, né, porque a gente está esperando o verão, férias, praia, né, celebrações, pular sete ondas, né, comer uva, não sei, cada um tem Uhum. um ritual, né, para terminar o ano, para começar o ano com o pé direito, a gente tem toda uma certa necessidade, né, de vestir branco, então tem uma série de coisas, né, que o povo brasileiro, que eu digo, a gente tem isso, parece que fica o tempo todo no clima, né? E aqui na Europa é um pouquinho diferente, né? Assim, por mais que a gente sabe, Natal, Ano Novo, é frio, é gelado, as comidas são diferentes, né? A gente não Uhum. consegue ir para a praia, não dá nem para botar o pé na praia, né? É muito gelado, né? Existem Hum. outros tipos de celebrações, outros tipos de alimentos também que são colocados tanto na Espanha quanto em Portugal, né? Que às vezes a gente não se identifica tanto, né? E aí é como se a gente tivesse o calendário, né, que nós vivemos mesmo a realidade, mas também o coração em outro lugar, né? E a gente fala de bugada interna, é bem essa sensação, né? O quanto realmente eu consigo me adaptar ao novo, né? Quanto eu consigo deixar os meus rituais de lado, né? Ou até mesmo Uhum. readaptar, né? Um pouco, né? Então, E diga. Desculpa, é porque lembrei muito É, da minha primeira experiência, né, de chegar e passar o Natal num lugar frio, e aí todas aquelas referências festivas que a gente tem, tipo, o vizinho que te convida, uma música alta na casa de um vizinho, às vezes você nem vê o vizinho. E no dia exato. primeiro, dia 2, mercado aberto, vida que segue normalmente, e você meio que se sentindo até um pouco mal por precisar desse hiato, né? Por querer um pouco desse esvaziamento mental, porque eu acho que a nossa esperança de começar um novo ano, de seguir rituais, ela também vem de um esgotamento e de um encerramento de ciclo que às vezes não está muito claro. Exato, né, e quando fala em encerramento de ciclo, a gente também começa a estranhar, porque aqui o ano letivo começa em setembro, né, pra gente Uhum. setembro já é final do ano, né, então quando o primeiro ano que eu vim pra cá, eu falei: "Gente, eu vou começar a estudar", né, que eu comecei com mestrado, em setembro. Eu falei: "É esquisito", porque eu já tô naquela ritmo de querer ficar quietinha, né, de pelo menos começar no Brasil, É. agora vai ser calor, agora vamos, né, tomar muita limonada, muito sorvete, né, E realmente você descansar. acredita que eu lembro que a primeira vez que eu vim também para estudar, eu pedi para ver uma agenda física para entender como é que é a agenda de papel
de um ano letivo, porque as crianças pequenas recebem, né, aquela agenda de anotação escolar. Eu queria ver, gente, mas se o Verdade. ano não começa em janeiro, como é que é uma agenda de papel de um ano que começa em setembro? Achei engraçado que eu lembrei disso. É verdade. E eu sou uma pessoa muito de agenda, né, a primeira coisa que eu fiz foi também mas pela minha surpresa, a agenda que eu escolhi, né, ela Uhum. terminava em dezembro e começava em janeiro, né, então eu consegui fazer, mas realmente é estranho, algumas se você vê no supermercado mesmo, né, tem as campanhas de venda de material escolar, que Sim. geralmente é em setembro e você vê aquele monte de agenda linda, maravilhosa, né, mas começando às vezes em setembro, né, às vezes Uhum. começando assim, mas agora eu vou usar para quando? Vai chegar ali eu vou ter que mudar, né, e não, você não vai mudar de agenda, você vai continuar com a mesma, né, e a gente tem É. aquela sensação de tudo novo, eu quero mudar as coisas, quero fazer diferente, né. Mas enfim, até para colocar um pouco o exemplo, né, quando a gente fala de adaptação, na minha casa, geralmente a gente toma o Ozone, que é uma sopa japonesa que se faz, né, sempre no dia para o dia primeiro, para trazer prosperidade, saúde, né, sempre aquela sensação boa de começo e todos os alimentos, né, assim, sendo vegetais, geralmente são todos vegetais, né, tem que ser em Uhum. formato redondo, né, porque o círculo quer dizer algo muito mais, né, eu vou colocar assim, eh eh tem um movimento maior ao invés de ter arestas, né, então a gente Ok. trazia sempre essa necessidade, né, de Uhum. fazer, e era uma tradição e continua sendo uma tradição, só que hoje aqui em Portugal eu não tenho todos os ingredientes, então a gente faz com o que dá, né, Redondos. aquela velha nem todos, né, o nosso eu falo, é um jeitinho de brasileira, vamos adaptar com o que se tem, Sim. né, o limão faça uma limonada. Eu ainda tenho essa tradição, gosto de fazer, não fica igual, não fica exatamente, mas só a sensação de você conseguir manter a sua tradição, é como se a gente mantivesse também viva, né, o que que a gen de onde a gente veio, né, que aquela acho que uma sensação que é uma fala que eu vejo muito nas minhas clientes, né, talvez você também tenha, né, que a gente trabalha com o mesmo público, é que ela fala: "Eu não sei mais quem eu sou", né, eu perdi a minha identidade, né, então quando a gente fala de Uhum. resgatar essa identidade, é principalmente o que que eu fui, né, ou como é que eu me Sim, via lá atrás, que eu posso adaptar, né, não vai ter a mesma comida, não vai ter o mesmo clima, não terão as mesmas pessoas, a gente não vai sim. ter os nossos rituais, gente, será que não dá para Sim. adaptar? Será que não dá para fazer diferente? Não dá pra fazer do teu Sim. jeito, né, Criar novos rituais, né? isso, Criar exatamente. possibilidades que às vezes, assim, a gente fala de ritualização, e eu acho que a gente está falando agora do contraponto da ritualização Uhum, com o luto imigratório. E a gente vai viver isso, a gente vai mudar de cidade e a gente vai sentir falta de referência, vai se sentir meio perdido geograficamente. Imagina quando a gente muda uhum, de país, de clima, de língua, do que for, e esse ritual também, muitas vezes a gente reproduz porque cresceu num ambiente que fazia, sem muito questionamento se aquilo ali é legal, é importante ou simplesmente por fazer. E acho que pode ser um convite, uma oportunidade para a gente ver o que é possível fazer, se vale a pena fazer, qual é o sim, simbolismo que a gente cria nisso e talvez criar outros rituais. Eu já passei Natal assim de diferentes formas, mas para mim tem alguma coisa que é muito importante. Para mim é a questão do alimento. Eu acho que a comida ela é mais do que uma fonte de nutrientes, ela é uma forma de afeto, ela é uma arte. Então eu gosto da culinária, eu gosto de conhecer. Então, para algumas pessoas, e está tudo bem, cozinhar é trabalhoso. Vai ficar 5 horas na cozinha uhum, para em meia hora acabar tudo. Eu já curto todo um processo, né, de acompanhar, de comprar ou de escolher, de pensar. Eu tenho esse envolvimento porque é uma forma também uhum. de fazer os meus resgates, sabe? Então, a gente vai encontrando novos rituais e criando novos rituais que simbolizam essa esperança que o início de ano sempre simboliza. Exato, né, e não deixar para depois o que a gente pode fazer agora, né, então, Exato. se você É. sente falta de fazer, faça, né, se você tem Uhum. vontade de fazer algo diferente, faça também, né. E aí quando a gente tá falando de fazer, né, de acontecer, a gente tá falando também de planejar, né, porque Opa! quando a gente vem, né, quando a gente muda de país, geralmente, né, acho que quase todo mundo, a gente vem para algo melhor, a gente vem para realmente buscar algo melhor e ter um sonho.
né? A E gente faz como é que até a gente... caderninho, ó, aqui, ó. É Eu isso! provo que eu sou analógica. Eu provo que eu sou analógica. Duas, Caderninho. duas, né? Eu tenho aqui também o meu, né? Então, assim, o quanto a gente tem essa necessidade. A gente fala que é da turma antiga, mas também o Uhum. escrever faz muito sentido, né? Porque já, desculpa, já está comprovado de que a gente consegue aprender muito mais e principalmente, né, absorver aquilo que você pensa quando você escreve, né? Porque você Uhum. sente cada palavra e ao sentir cada palavra, você vai internalizando também. Então, quando às vezes, né, aquele psicólogo, aquela psicóloga, os seus terapeutas, né, gente, vão lá e pedem para que você faça a listinha, né? Vamos fazer o nosso controle, tudo tem um porquê, né? Um porquê realmente de fazer. Porque Sim. essa listinha para a gente organizar, né? E a gente usa algumas vezes a sua listinha, ela é para promessa ou para compromisso, né? Porque tem uma diferença, promessa é mais Uhum. informal. Sabe aquele, eu prometo, isso tem muito de mim, tá? Eu prometo que esse ano eu vou entrar numa academia. Ok, quando? Não sei, eu vou entrar. Tá lá. Né? Joguei pro O ano universo. está começando, tá no Joga pro universo, o ano universo. está começando. Tá? Então, se o ano está começando, pode ser um dia, né? Agora, a questão é comprometer-se, né? Aí, esse ano eu comecei diferente. Eu, né, vou barra o marido, falou assim, não, a gente vai fazer atividade física, vamos lá. E dia Uhum. 30, a gente foi lá e matriculamos na hidroginástica, né? Primeira vez que eu nunca fiz hidroginástica. E fizemos, realmente nos comprometemos, né, com o plano, né, de realmente fazer. Não vou ser aquela, já fui aquela pagava academia e não ia, né? Mas agora eu gostei do que eu fiz, faz sentido para mim, né? Eu sinto realmente que aquilo traz um bem-estar, e aí aquela questão, né? Se tem sentido e tem significado, as coisas ficam mais gostosas Uhum. de serem feitas, não por obrigação, né? Quando a gente está falando muito de Sim. promessa e compromisso, às vezes a gente coloca as promessas como obrigatoriedade, né? Enquanto às vezes a obrigatoriedade ela fica pesada, e quando a gente não tem coisas pesadas e a gente não tem aquele compromisso, não está assinado embaixo, né? Não tem nada, um dia você acaba deixando as coisas para depois, né? Porque a promessa não tem tanta responsabilização. Agora, o compromisso, sim, você é responsável, né? E E principalmente é entender, né, o quanto isso é importante. Diga, Di, fala. não é que quando você falou de Ideal. promessa e compromisso, é tipo assim, um convite. A gente pode, nós não somos videntes, mas provavelmente, pela nossa escuta atenta, é que muitas Hum, vezes dos compromissos que a gente quebra são com a gente mesma. é, Essa ideia do é. ficar para depois são ideias, são propostas, às vezes são necessidades que a gente não organiza muito, a gente não, às vezes, coloca isso num plano, numa coisa mais. A gente não toma dimensão das etapas do que é isso, do Uhum, fazer e do manter, essa nova proposta, e muitas vezes essa proposta, o maior beneficiado seria a gente mesmo. Pode ser uma atividade física, pode ser aprender ter um novo hobby, ou um hobby, ou aprender um novo idioma, seja o que for que esteja no campo da ideia, a materialização disso, nós somos os principais beneficiados, e às vezes é o que fica por último. Aí passa o ano todo, não é dessa vez, não deu tempo. Né? Então, e é claro, assim, só para completar que a gente também sempre faz esse recorte importante da nossa situação de estarmos fora, e a vida do imigrante, ela é uma corda bamba de incertezas, porque tem coisas que não é do externo. Lei que muda, exigências camaleônicas, idas e vindas, e você manda por e-mail e volta e refaz, e isso exige da gente uma paciência, ao mesmo tempo que negocia com a falta de esperança, e a gente se equilibrar emocionalmente diante dessas expectativas e frustrações também é um desafio, né? é, porque a gente tem sim, né, muita esperança, muita vontade de crescer, só que às vezes a gente não encontra aquilo, ou até mesmo alguns sonhos eles acabam mudando, né? Porque a gente Hum. coloca o sonho, a gente vem com o sonho, né? Vou colocar o meu caso, que eu vou trazer bastante o meu caso, que eu acho que é legal para ilustrar, né? Eu vim para cá, né, junto com o meu marido, a gente veio para fazer um mestrado, né? Então,
eu queria viver também uma experiência no exterior, e a ideia era vir para cá, fazer os 2 anos e Uhum, voltar. Era simples assim, o plano era esse, vir, uhum. fazer e voltar, né. Só que quando a gente começa a notar algumas coisas que a gente não consegue controlar, exemplo, pandemia, né, Sim. vamos ver o que que dá para se adaptar. Claro, primeiro veio o desespero, né, aquela toda coisa toda, né, o luto, enfim, né, que a gente todo mundo passou por isso, né. Então, depois das coisas começarem a ser entendidas e compreendidas, no sentido, tá, não dá para sair daqui, precisa dar um jeito, vamos continuar trabalhando, como é que a gente trabalha, como é que a gente faz realmente para continuar estando ativos, né, e ativos e também cuidando da nossa saúde mental, né, porque também foi pesado para nós psicólogos, né, lidar com nossos problemas e também os Uhum. problemas de outras pessoas. Então, demandou bastante energia mental, emocional, enfim, né. E aí a gente Muita começou a entender o que incerteza. que fazia sentido, qual que era o sonho, né. Então, o sonho às vezes não era a experiência, de inicial era a experiência e voltar, e depois começou a se tornar assim: "Não, aqui dá para viver, aqui é possível realmente ter mais qualidade de vida, né, eu consigo ter o dinheiro rende mais, né, então como é que a gente Uhum. faz para ficar?". E mudou, né, como o sonho era, ao invés de vir e voltar, o sonho era: como é que a gente faz para ficar? Quais são os próximos passos para ficar? Aí vem o caderninho, vem a listinha, né, vem os to-dos, né, então Estudar, né, comunicação, exato, perguntar, ter que se inteirar muito. de coisas que no Brasil são automáticas. Como é que tira um bilhete de transporte, como é que tira uma documentação, como é que abre uma conta no banco, você não sendo do lugar, né. E a gente Exato. vai negociando com o que a gente sonha, com os propósitos que a gente tem, o medo, né, desse novo sonho que está Muito. surgindo e, digamos, do abandono do sonho anterior, e a coragem, Uhum. que acho que é o combustível que Hum, na verdade, é a linha que costura todos esses sentimentos, que é a vida em movimento, que surgem, né, justamente porque a vida está em movimento. é, né, e que bom que ela está em movimento, né, a gente fala assim: "Que bom que ela Sim, está em movimento, que bom que eu não travei", né, porque lembrando também a gente tem 3, quando se sente ameaçado, a gente tem 3 tipos de reações: luta, fuga ou paralisia. Né, então, naquela hora que né, a gente vou colocar no meu caso, a gente se sentiu ameaçado por algo que a gente não conseguia controlar, né, o que que a gente faz? Fugir? Vou voltar para o Brasil? Não dá, tá tudo fechado, né. Paralisar? Também não dá, sim, porque a gente precisa continuar pagando as contas, né, e sobrevivendo sim. aqui. Então vamos lutar, né. Então como é que a gente faz esse movimento de luta? Né, e é uma coisa que, está trazendo de metas, né, de sonhos, né, fazer realmente esse planejamento, fazer onde é que eu quero ir, né, ter realmente uma referência, ter uma bússola ajuda muito, né. Uhum. Quer dizer que eu vou conseguir chegar lá no tempo que eu quero? Não, necessariamente, às vezes, não é uma linha reta, né, que a gente olha a linha reta, mas não sabe que tem altos e baixos no meio do caminho. Exato, uns buracos. Os buracos, os percalços, os obstáculos, né, mas o importante é sempre continuar, né, encontrar sentido, realmente encontrar significado no que você faz, e quando isso vem de encontro, né, e realmente as coisas vão se encaixando, fica muito melhor, você não acha, Di? Sim, sim. Eu acho que o caminho se faz na caminhada, né. E continuar caminhando, mesmo que às vezes, como a gente estava falando no início, sobre essa necessidade que a gente tem de resetar no início do ano, postergar algumas decisões ou algumas continuidades, porque é isso, a gente não só começa o ano, eh, com essa sensação de que não fechou o ano anterior, mas algumas coisas a gente não tem espaço para planejar e para pensar, porque as demandas que estavam em aberto continuam. Então, Hum, continuar caminhando, mesmo que o corpo e a mente pedem um pouco dessa pausa, a gente sabe que com o tempo essa sensação de estranhamento ela passa, mas ela também nos revisita, porque todo ano sim, tem fechamento de ciclo, né. Então essa exato. comparação, algumas pessoas, se organizam e pensam, porque isso de fato para algumas pessoas vulnerabiliza, então se organizam para estar no Brasil ou com sua família ou receber pessoas, Uhum, familiares e amigos nesse período, tentam criar novos possibilidades, novas rotinas, hum, porque vai sempre nos revisitar e o importante é a gente saber que nesse caminho a gente não está sozinho, né. sim, sim, né.
não somos os únicos, somos os primeiros, a gente também faz parte de toda essa comunidade brasileira que se aventurou, né, pelos sonhos que a gente tem, né? Cada um tem os seus Sim. sonhos, cada um tem o seu propósito, o seu significado de estar fora. Uns querem continuar, outros querem voltar e tá tudo bem, o sonho continua, né, independente de onde você está, né? Acho que isso também é importante. Não é aquela questão de, eu saí, eu consegui morar, agora não, vai ser. O que que as pessoas vão dizer se eu voltar para o Brasil? Elas Uhum. vão dizer, se quiserem pensar, é problema delas. A questão é se É. você está sentindo realmente que faz sentido, né? Se o teu sonho agora mudou, recalculou tua rota, né? Uhum. E ter essa generosidade, essa autocompaixão é importante, né? Para nós, É, a gente se cobra demais. e isso que você falou, acho que me fez lembrar, né? Porque a gente sai, se organiza, ou às vezes não se organiza muito, mas quando a gente sai ou dá um passo muito importante na É, vida, a gente sempre tem aquela meta de querer dar certo. E o é. que é dar certo, né? E às vezes, aí a gente pensa que voltar ou recalcular a rota é porque deu errado. E muitas Uhum, vezes eu já vi situações, casos, né, de que as pessoas ficaram um tempo fora e voltou justamente porque deu certo. Voltou porque, às vezes, o propósito é uma organização financeira e se uhum, estabilizar, e a pessoa tem uma total identificação com o seu país, com sua família. E assim, era um recorte, às vezes não era um recorte de tempo, então a vida fora se estendeu um pouco mais, ou a idade chegou, outras necessidades, outras prioridades uhum. surgiram, e Exato. voltar. E voltar não é, não é o sinal de fracasso ou de um problema. Não. Às vezes deu tão certo que agora deu Uhum. espaço para novos sonhos, novos objetivos e volta. É bem isso mesmo, né? E tá tudo bem, às vezes não estar bem, tá tudo bem recalcular a rota, né? A gente está em constante movimento, isso é muito importante. Acho que isso, esse segundo podcast que nós trouxemos aqui para vocês é Uhum. sempre trazendo no fundo, né? Qual que é o pano de fundo do começo de ano? Vamos estar em movimento, vamos continuar em movimento. Como? Vamos tentar fazer uma listinha, nessa essa listinha a gente conseguisse seguir tudo, mas sempre em mente qual que é a minha bússola, né? Onde é que eu quero chegar? Qual a referência? Né? Porque se eu não tenho referência nenhuma, qualquer lugar vai, né? Qualquer lugar vai, será que realmente eu quero ir para qualquer lugar? Né? Ou eu quero realmente uma coisa que consiga me dar mais sentido em cada passo que eu dou. É isso, Di? Sim. É, muito bem. Acho que a gente agora traz, acho que um pouco um sentimento que às vezes é mais intenso, mas nunca é indiferente, né? Das pessoas que imigram, que saem do país. Não importa em que cantinho do mundo a gente esteja, a gente tem essa sensação de muita esperança para fazer o dar certo dentro de que particularmente cada um pensa. E saber ou estar atento de que a gente, as coisas não dependem somente do nosso desejo, e muitas vezes o nosso desejo precisa de pausa, precisa de se abrir para outras possibilidades, para outras mãos estendidas, porque eu acho que, pelo menos na minha experiência particular, com certeza, sem ajuda, sem me movimentar, isso também é movimento, né? De ir para grupos de internet ou ir para pessoas, buscar terapia, se apresentar para um novo vizinho. Isso tudo para a gente pode ser um pouco cansativo às vezes, um pouco Uhum, difícil, porque deixamos uma vida, pessoas, um ciclo social todo para trás. verdade. Recomeçar isso, às vezes, pode ser um pouco adiado, né? Aquela coisa que eu falei, né? Às vezes as decisões, as resoluções que tomamos e adiamos nós somos os principais atores dessa nova resolução, e a gente não dimensiona a importância da gente se priorizar. E a gente É. prioriza o burocrático, prioriza o que está distante, muitas vezes com até um sentimento de culpa, de pesar por ter saído, e aspas, de novo, né, não ter dado certo, não estar apresentando esse Uhum. produto do qual a gente sai para vir buscar, né? E aí isso pode nos paralisar. Então, acho que é esse alerta que a gente precisa já ter no início do ano, de não mais uma lista, mais uma cobrança para nossa listinha, né? Mas de saber Uhum. que isso é normal, É. né? É normal, faz parte da vida, né? Faz parte do crescimento, da maturidade. Sim.
né, enquanto hoje e aí aquela situação, né, não é gostoso ver, depois você faz tem um monte de coisas para fazer o checklist e depois riscar, o meu eu coloco ok, toda vez que eu faço Eu eu coloco também, ok. eu também, Tão engraçado. gostoso, é uma sensação de realização, né, que eu acho que e é uma felicidade mesmo, "Putz, consegui, tudo que eu coloquei ali tá funcionando, tudo que eu Sim, coloquei ali consegui fazer. Ah, isso aqui não deu tempo de fazer, bota para amanhã. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é resolver isso". E geralmente o resolver isso são questões burocráticas, não vou negar que eu já, eu deixo, às vezes para depois, vamos ver, porque isso demanda tempo, demanda energia, demanda. mas tem que ser feito, né, então tem coisas que não dá para deixar tão para depois, senão a gente acaba se atrapalhando, né, mas Sim, enfim. sim. A gente vai aprendendo, cada pessoa tem o seu modo de funcionar, é importante é ter essa consciência, né. E essa consciência até da gente saber daquilo que a gente, quando você falou de burocrático, eu também não sou muito hábil, vou ser gentil comigo mesma, né, nesse momento, que assim, eu não sou muito Isso. hábil para burocracias. E eu desenvolvi para mim mesma uma estratégia, porque realmente me desestrutura, me irrita muito. Então, Uhum. algumas coisas que eu sei que eu vou precisar revisitar e fazer, eu tento ter um pouco mais de organização para quando eu precisar, tipo assim, sei lá, papéis. Então eu tento, assim que eu tenho um papel novo, assim que eu tenho alguma coisa que eu vou precisar daquilo, eu Uhum. faço igual criança, eu boto sinalização em cores, eu escrevo, eu boto num lugar fácil, mas não precisa ficar no meio do caminho. Mas são coisas que, assim, quando me bate o desespero, eu preciso disso, eu vou para Uhum. aquele lugar, para aquele cantinho, para aquela pasta em que está bem identificado, está bem especificado o que, que tem dentro daquele envelope, para eu não perder muito tempo em angústia folheando, assim, como se fosse Sim. uma legenda, sabe? E isso me ajuda muito. Aparentemente, eu até me sinto mais organizada, porque a prontidão de necessitar e achar e resolver É. encurta bastante tempo desse mal-estar, tipo, ai, e agora? Onde foi que eu guardei? Onde foi que eu deixei? Essa sensação de estar devendo comigo para mim mesma. Então, para não passar por isso, eu criei essa estratégia e assim, é bem mais acolhedor. Porque a gente Sim, vai ter né. vai ter coisa que a gente vai ter que fazer, né? Vai precisar ir É, a gente mesmo. Então, o que é. não dá para terceirizar, a gente tenta se organizar um pouquinho. Fazemos nós mesmos, né, e acho que uma coisa que eu não estava habituada, acho que nem quase ninguém estava habituado, é ter tanto papel Oh, para você ficar carregando, né, para toda vez que você ter que ir lá falar com a imigração. Então, no Brasil não, a gente já é um documento, todo mundo conhece, sabe, então você não precisa ficar se explicando, não precisa ficar comprovando quem você é, né, então nesse início até realmente você conseguir estar mais estabilizado no país, né, aquele tolete, eu falo uhum. que eu tenho uma pastinha, eu tenho uma pasta desse tamanho, né, que são 2 pessoas. É É desse verdade. tamanho, tá ali documentos, tipo, tá tudo ali, a vida do imigrante tá ali, a nossa vida tá ali, né, passaporte, enfim. Coloca Uhum. tudo num só, né, porque eu falo qualquer coisa, e aí você pensa qualquer coisa, se alguma coisa, pega a pasta e sai correndo, É né. isso, No meu é caso é isso. pega a pasta, pega os gatos e sai correndo, então, Não, né, você tem os gatos. E eu ainda penso meus assim, gatos você pensa do pegar e sair, eu penso assim, quando eu saio, que eu necessito dessa documentação, uhum. eu posso voltar a hora que for, às vezes eu só tiro a bolsa do ombro, a primeira coisa que eu faço é tirar o material dali e voltar para o mesmo lugar. Sim, sempre, sempre, isso é Sabe, aquela importante, coisa de importante. passaporte, se eu tiro de casa, Uhum, qualquer documento que tenha essa uhum. importância, já é um ritual. A primeira coisa que eu faço é de onde te saiu, você volta, volta para lá, É, porque é um lugar seguro, né? Essa sensação de estar guardando e estar cuidando do nosso sim. futuro. Né, porque quando a gente fala de futuro, ainda mais que nós que somos imigrantes, né, em qualquer solicitação de renovação, né, ou colocar documentação, a ansiedade já vem, né. "Ai, onde é que tá? Será que eu joguei? Onde é que será que eu preciso? Será que eu tenho? Onde é que eu tenho que buscar?". Então, se você tiver tudo isso já num único local, onde os Uhum. documentos que você já tem, tá ali, já fica muito mais nós ficamos muito mais tranquilos. E aí, claro, tem outras coisas que você precisa depois, dependendo do que você for solicitar, né, você tem que ir atrás, né, e Sim, faz sim. parte, até realmente tudo ficar estável, assim: "Agora eu tô aqui, enraizei", né, porque eu acho que a gente vem como sementinha, a gente entra no país, nos regamos, né, muitas vezes, né, para que a gente Às vezes consiga vem as crescer. trovoadas, vem Às uns vezes ventos meio torto.
Exato, né? Eu falo às vezes de enraizar para até mesmo quando a gente fala do É. florescimento, né? Então, como é que a gente consegue realmente dar frutos, quando a gente consegue sentir que está aqui terra firme, aí eu consigo estar na minha potência, né? Na minha grandiosidade, né? De ser e estar no mundo, né? Você Então, sabe o que é que eu isso. lembrei agora? Você sabe o que eu lembrei Hum, agora? De uma vez que a gente conversando, e que você trouxe agora essa metáfora da semente, do florescer, e uma uhum, vez a gente conversando, você me disse assim: o terapeuta é o jardineiro, né? é, Lembra que a gente falava é, disso? E realmente, né? E eu é, realmente também para mim faz muito sentido, né? De que cada um vai florescer e a gente está ali como esse jardineiro. Quando eu falo dessa, escuto essa sua metáfora, eu faço uma imagem visual tipo de um girassol, sabe? De um campo de girassol. A gente está ali junto com os é, nossos pacientes, assim como nos nossos atendimentos, e cada um, para mim, é um campo de girassol que a gente está ali meio que ajudando a direcionar a luz do sol, mas essas pessoas vão uhum, buscando e vão encontrando a sua própria direção no seu próprio tempo. Então, agora você falou disso, eu lembrei dessa conversa em algum momento que a gente teve, porque o nosso trabalho, né, o nosso papel, nós também estamos buscando os nossos caminhos, nossas luzes, né, os nossos percursos, mas o sim, nosso trabalho, o nosso compromisso profissional está ao lado de pessoas que também estão desbravando pelo seu caminho, pelo seu processo. é. Né? Isso é muito bonito, né? É muito gostoso de ver tantas pessoas florescendo por aí, né? Pelo mundo, porque nós somos, a gente é fogo, porque nós estamos em um monte de canto do mundo. Eu digo por conta dos meus clientes, falei, gente, onde é que é isso? Que cidade, que país é esse? Eu vou lá Tem no brasileiro mapa, aí? falei, gente, como Tem. é que a pessoa chegou, tá indo Chegou. bem, tá lá, tá lutando, tá conseguindo. Falei, que legal, né? Assim, a gente fala de orgulho de ser brasileiro, tem muito disso, né? Nós somos um povo onde a gente desbrava, onde a gente tem coragem, né? A gente vai mesmo, mete as caras, trabalha muito, né? Acho que isso é uma das coisas que já é muito nosso, a gente trabalha muito, né? Então e trabalha bem, né? Então acho que isso também é uma Hum, coisa bacana de se é um ver, né? diferencial E às vezes até. tem que dar uma segurada também, né? Porque às vezes a pessoa ultrapassa, né? E aí vai pro burnout. Então por isso que a gente está aqui também para falar. Vamos trabalhar sim, mas com moderação, tá, pessoas? Verdade. Verdade. Muito Bem, bem. muito bem, né? Acho que a gente conseguiu trazer um tema bem comum, bem familiar e bem pertinente para o início do ano. Acho que a gente também tem promessa de novos temas semanais. Vamos continuar nessa troca gostosa, nessa troca leve, porque é o nosso estilo de ver a vida. Eu costumo dizer particularmente que a vida já produz angústias demais por si só, então o meu Já. propósito nas minhas interações, até na minha interação profissional, é não trazer mais angústia. Eu acho que isso também é uma forma de Uhum. cuidar e de acolher nossa jornada individual, que a gente está aqui nessa vidinha maravilhosa e desafiadora, mas cada um sabe o desafio interno que passa. Então, essa é a nossa linguagem, acho que é isso que ela nos aproxima e esperamos que vocês tenham gostado, espero que possam continuar com a gente, compartilhem, comentem, deem a Uhum. opinião de vocês, tragam depoimentos e as experiências de vocês e acho que no próximo episódio vamos falar de mais coisas interessantes e temos as nossas redes individuais, né? Nossas redes, se quiserem nos seguir, eu sou. Desculpa, porque eu mudei. É a Giana, Bem, o meu é arroba tudo junto. tudo junto. Eu ainda sou um pouco insegura com essa parte, né? Mas eu vou ficar boa nisso também. Vai, Vou ficar vai, boa nisso. Vamos ficar vai boa ter. nisso e a gente vai divulgar, vai encontrar a nossa comunidade de mulheres que migraram, mulheres corajosas e mulheres que se apoiam e estamos aqui Uhum. para estender o nosso trabalho, né? É isso. Exatamente. Se você tiver um tema interessante que gostaria Uhum. também que a gente explorasse um pouquinho mais, coloca ali também nos comentários que a gente vai, com certeza, ler e responder, né? E quem sabe preparar né, algo bem mais personalizado. Tá bem? Então, Muito até o bem, próximo obrigada. episódio. Até. Tchau, Até o tchau. próximo episódio do Dica Sem Dicas.